Boa noite, senhores. Como estão? Os senhores têm medo que o seu computador eventualmente comece a ficar consciente e resolva planejar o fim da humanidade juntamente com o coleguinha do lado? Vocês têm visto que essas conversas de inteligência artificial têm aumentado em número na mídia? Hoje se fala de chat GPT, fala-se de pinturas, né, produzidas por inteligência artificial. Isso está sendo enfiado na nossa cabeça continuamente, né? Conheço várias pessoas que passam aí horas da sua semana brincando com esses produtos aí de inteligência artificial. Então, o que exatamente está acontecendo e o quanto que a gente deve temer essas tecnologias, né? Bom, é importante já deixar logo de cara que é impossível, tá? Impossível que uma máquina possa adquirir consciência. Quanto mais razão. A razão por trás disso é muito simples, é uma questão metafísica. Algo que tem consciência, para se ter consciência é necessário uma alma sensitiva. Né? Somente os animais são conscientes. Nós não diríamos nem que as plantas estão conscientes, tá? De forma geral. Então, para ser consciente é necessário que seja um organismo. Tá? E é importante lembrar que na filosofia o conceito alma, ele não se refere àquele conceito que nós temos, né, que a alma seria a alma humana, aquela fumacinha que vai lá para o céu depois da morte. Tá? Alma é simplesmente a forma substancial dos viventes. Tá? Então até uma bactériazinha ela tem alma, ok? Então, é impossível que você simplesmente aumentando a complexidade de uma máquina, que ela vá simplesmente, do nada, adquirir uma alma sensitiva. Tá? No caso da alma racional é ainda pior, porque essa alma racional, nos seres com matéria, né, somente nós temos, ela é criada por Deus imediatamente com a criação de cada ser humano. Tá? Então, mais uma vez, isso daí não pode simplesmente brotar em uma máquina. Então não temam, o seu Windows, a sua Cortana ou a sua Siri, ela não vai ficar consciente e tentar te esfaquear quando você estiver dormindo, ok? Isso é impossível. E por trás dessas ideias, né, de que a gente vê aí na mídia o tempo inteiro, da questão da consciência, da inteligência artificial, que nós temos, na verdade, é um materialismo velado. É a ideia de que entre humanos e máquinas não é simplesmente uma diferença de grau. Que se você simplesmente aumentar a complexidade da máquina, ela eventualmente vai ficar consciente. Tá? Isso é um absurdo. E mostra a sem noçãozice, basicamente, do materialismo. Ok? E mais obscuro ainda e mais preocupante é que, na verdade, por trás dessa agenda, além do materialismo, você tem o transhumanismo, que é essa noção de que nós podemos melhorar a natureza humana, né? Combinar a natureza humana com máquinas, por exemplo, transferir a nossa consciência para um computador, ou colocar, né, coisas no nosso cérebro e aumentar a capacidade aí, nossa, enfim, né, ver aí as loucuras que o Elon Musk defende, né, aquele Neuralink que ele acha que o sujeito vai poder controlar coisas com a mente, enfim, coisas de filme de sci-fi, né. Isso aí é uma agenda nefasta, né, luciferiana, que mais uma vez não compreende a natureza do homem, né? Muito menos o seu aspecto imaterial, né, que nos permite raciocinar. Que lembremos, as operações aí de raciocínio, né, a nossa capacidade de abstrair, ela não se dá na matéria. Ela é uma operação imaterial. A alma humana, ela é substancialmente imaterial, diferente da alma dos outros organismos. Tá? Então nós não precisamos temer de forma alguma a inteligência artificial, não nesse aspecto.
E essa questão de inteligência artificial fazer arte, isso também é um absurdo. Para se poder fazer arte, mais uma vez, é preciso conhecer o fim. É preciso ter intencionalidade. É preciso ser humano. As máquinas não são humanas, elas estão simplesmente sendo treinadas ali, o algoritmo, a buscar padrões e repetir esses padrões. E se o seu algoritmo for bom, né, ele vai simplesmente produzir uma imagem relativamente boa, que nada mais é do que uma cópia, que ele está puxando essa informação de algum lugar. Tá? Então, o quão impressionante será uma inteligência artificial vai depender de quão impressionante é a inteligência das pessoas programando aquela máquina. Tá? Então essas noções, e olha, eu uso, de certa forma, inteligência artificial. Né? Eu trabalho com modelos genéticos, você tenta treinar ali o algoritmo para conseguir prever algumas coisas. No meu caso, qual indivíduo que vai estar doente ou não, baseado na sua informação genética. Tá? Então, essas ferramentas, elas têm sua utilidade. Tá? Além do que eu acabei de citar, nós podemos, por exemplo, utilizar de inteligência artificial para tentar prever a conformação de uma proteína. Né? Porque é uma coisa extremamente complexa, né? Uma pequena proteína ela tem, né, uma estrutura terciária, quaternária, etc. Então, se houveram mutações em uma proteína que afetaram os aminoácidos, você pode tentar utilizar aí a inteligência artificial para ver qual a conformação que essa proteína vai ter agora com essa alteração. Isso era impossível de se fazer, que seja 5 anos atrás, porque os algoritmos não eram bons o suficientes, agora estão começando a chegar próximo de fazer algo desse tipo. Então, há diversas utilidades, né? Só que esses algoritmos eles vão ser limitados pelo programador, né? Pelo seu programa ali interno embutido. Então, esses algoritmos mais complexos que aprendem, teoricamente, mais uma vez, isso aí é algo embutido. Né? O fim de uma máquina, ele é imposto nela pela intencionalidade do homem. Os organismos, as criaturas, de maneira geral, elas têm uma teleologia natural. Elas têm uma tendência a produzir um fim que, né, que sai, por assim dizer, né, que se segue necessariamente da essência. Agora, no caso das máquinas, elas são aglomerados de outras coisas, né? De substâncias, como por exemplo metais. Então o metal tem a sua tendência natural, por exemplo, a, a ficar enferrujado. Mas a máquina ela não tem em si mesma intenção nenhuma. Somos nós que projetamos a máquina e impomos o fim que nós queremos naquela máquina. Tá? Então, há uma hype, né, como a gente fala por aqui, enorme em cima dessas ferramentas. Né? É óbvio que isso aí é proposital, né? Eles martelam essas coisas de propósito, porque há uma agenda mais nefasta por trás. E a aceitação das pessoas dessas ideias ridículas, ela se dá também pela mídia. São quantos filmes que você vê que vocês já assistiram, que o robô fica consciente, né, e tenta dominar o mundo, eu robô. Então é assim que a mídia, os globalistas, os indivíduos que realmente controlam aí o mundo, vão preparando a população para esse tipo de idiotice. É a mesma coisa com o meu assunto anterior lá dos ETs. Né? Quantos filmes de ETs são produzidos aí anualmente? Então as pessoas ficam com essa predisposição a achar que ETs vão aparecer em algum momento, que as máquinas eventualmente ficarão conscientes. Então, quando um cientista ou um sujeito lá, qualquer que seja, né, de gabaritado, vem te falar que não, a minha inteligência artificial aqui que eu criei é tão complexa que ela está consciente, ela passa no teste do Turing lá. Uma tolice. Inclusive, o que essas máquinas estão fazendo, elas estão nos tornando mais burros. Né?
Veja, por exemplo, a memória de um medieval, por exemplo. São Tomás de Aquino sabia a Bíblia de cor. Tá? As pessoas, naquela época, os estudiosos, eles tinham uma memória extraordinária. Por quê? Porque eles eram mais inteligentes que nós? Não, porque eles treinavam a memória. Hoje em dia, a nossa memória é um lixo. Por quê? Porque nós estamos terceirizando a memória. Você tem lá no seu celular o número de todo mundo armazenado. Na minha época, quando eu era pequeno, eu decorava o telefone fixo de cada um dos meus amigos. E eu ligava para eles lá naquele telefone analógico. Hoje em dia você não decora número de ninguém, nem da sua mãe. Você dá Google para qualquer tipo de informação que você quer saber. Né? Na minha época, a gente memorizava lá as entradas da enciclopédia, quando a gente gostava. Eu adorava animal, então eu decorava lá o que tal coisa era. Eu sabia de cor várias coisas. Hoje eu não recordo de nada. Eu abro uma aba no meu browser, eu olho uma informação, eu viro a cabeça para escrever, já esqueci. Né? Porque nós não treinamos a memória mais. E agora, com esse chat GPT aí da vida, você tem um bando de estudante que ao invés de estudar, memorizar, aprender as coisas, eles vão simplesmente tacar lá uma pergunta e obter uma resposta fácil, muitas vezes errada, inclusive. Né? O chat GTP, como várias pessoas já me falaram, e eu não fiz muitos testes, porque eu não gosto de perder meu tempo com essas bobagens, mas tem tanta gente que fez, ele é woke, né? Ele é esquerdista. Mas enfim, então, é muito preocupante, porque agora você tem estudantes que estão basicamente, ao invés de, aqui na Inglaterra é muito comum, principalmente na graduação, pedir para que os estudantes escrevam redações a respeito de um tema, até mesmo nas áreas de biologia, tá? E eles são avaliados por isso. E agora o pessoal está simplesmente pedindo, chat GTP, escreve uma redação com tantas palavras com esse tema. E ele vai e só altera um pouquinho. Então não deixa de ser um certo plágio. E assim, isso é uma coisa de gente preguiçosa e burra. Então pare de ficar brincando com essas porcarias. Tá? Eu abri esse chat GTP uma única vez e nunca mais eu abri. É uma tolice. Né? Talvez, como qualquer ferramenta, ela pode ser utilizada para coisas boas. Né? Eu conheço um amigo meu que trabalha com informática, ele fala que para algumas coisas, por exemplo, você quer fazer um pequeno cartão para a empresa, com algumas poucas palavras para distribuir, né? Não é algo assim pessoal, é mais uma coisa mais standard. Então você taca lá no chat, pode ser, mas até isso é bom evitar. Né? Você vai perder aí, que seja 5 minutos da sua vida e escrever algo mais verdadeiro, mais pessoal. Então não se deixe, não terceirizem a sua humanidade para essas ferramentas aí preguiçosas, tá? Mas, como eu falei anteriormente, com a questão da proteína, etc., toda ferramenta, se utilizada bem, ela terá a sua utilidade, ok? Então, tememos não os nossos Windows, né, a não ser, é claro, que ele resolva dar pau e você vai perder aí uma redação ou um trabalho que você estava né, mexendo nele por mais de 2 anos. Então aí sim, tema o seu Windows, né, tema a tela azul do Windows. Mas tema sim essas agendas que estão por trás dessa propaganda exagerada dessas inteligências artificiais, ok? E estude um pouco de filosofia para você não ficar caindo nessa conversinha fiada. Né? Então é isso que eu queria dizer. Máquinas jamais ficarão conscientes, jamais poderão raciocinar. Tá? E eu temo, inclusive, que à medida que essas coisas sejam implementadas com mais amplitude por aí, fala-se de carros dirigindo, né? Isso é um absurdo. Né? Como é que um carro que é incapaz de né, ser um agente moral, como é que ele vai fazer se tiver aquele velho dilema, né? Ter um velhinho lá na frente e o carro está indo automático, para ele matar alguém não vai demorar, né? Então, assim, nós temos que tomar muito cuidado com essas tecnologias. Tá? Então é isso. Espero que isso tenha esclarecido alguma coisa para os senhores. Tenham um excelente final de semana e eu os vejo no próximo vídeo. Até mais.